Estevão, quantos clientes cada CS deve atender, deve cuidar, deve ter embaixo do seu guarda-chuva? O que é Customer Success? Essa é a primeira pergunta. A minha própria visão de Customer Success, ela funciona da seguinte forma. São 3 mecanismos. O primeiro mecanismo é resultado positivo. Mas Estevão, o que é resultado positivo? Eu não sei. Porque resultado positivo para mim é uma coisa, resultado positivo para você que está me assistindo é outra, para o seu cliente é outra. Então você tem que entender o que é o resultado positivo para o seu cliente. Você precisa alinhar essa expectativa com ele. Você tem que definir, por exemplo, uma meta de resultado. Então é isso que o CS, todo o time, toda a empresa vai perseguir. Segundo ponto, satisfação percebida. Então, de alguma forma, você tem que criar alguns mecanismos aí para entender a cabeça do cliente e literalmente entender a cabeça do cliente. Ele não te revela tudo. E o terceiro passo aí é relacionamento aquecido. Você precisa manter o seu relacionamento com o cliente aquecido, de alguma forma. Pode ser indo visitar ele, pode ser fazendo uma ligação de telefone, pode ser via WhatsApp, automação de e-mail marketing, enfim, depende muito do seu cliente e da maneira que ele gosta de ser atendido. E lógico, tem que ser uma maneira rentável para sua empresa. O que é o meu conceito de Customer Success? São 3 pilares, a união de 3 pilares. Primeiro, resultado positivo. Segundo, satisfação percebida. Terceiro, relacionamento aquecido. Então, você sabendo que é CS, a gente vai para a segunda pergunta, né? Estevão, como que eu vou vender essa ideia para o meu chefe, para o meu time, para a minha empresa, para o meu gestor? Independente de qual seja o seu modelo, você pode utilizar essas técnicas, você deve utilizar Customer Success, porque senão o seu cliente, vai embora. Existe o Google Trends, ele analisa o volume de pesquisas por um determinado termo, e aí a gente olha que as empresas e as pessoas estão procurando cada vez mais por esse termo. Um outro ponto interessante aqui para vender ideia, existe um dado que é 14 vezes mais fácil vender para um cliente que já está na tua base do que para um cliente novo. Então, naturalmente, se é mais fácil, é mais barato, porque você demanda menos tempo de atendimento, o ciclo de venda é menor, e isso, lógico, é dinheiro no bolso da empresa. Aumentando 5% de retenção, segundo alguns estudos, né, você consegue aumentar em 95% da sua receita. Terceiro ponto, por onde começar? Eu não sei por onde começar. E a cultura da empresa é o que vai fazer você ter sucesso em uma estratégia de sucesso do cliente. Além de que a cultura, ela demora mais tempo para ser mudada. Então o primeiro ponto que você tem que se ater para construir uma estratégia é a cultura da empresa. Depois você vai para time. Aí você vai entender alguns perfis e tudo mais, contratar, estimular. Você está avançando na cultura, você contratou um time e essa pessoa ela vai olhar para a base. Meu Deus, eu tenho 36 milhões de clientes. Ele precisa segmentar, né? Que tratamento que tem que ter determinados clientes, entender quem que é o cliente que vai dar mais certo e aí trabalhar principalmente com foco nesse cliente que vai dar mais certo. Mais certo do ponto de vista de resultado para ele, para o cliente, e mais certo do ponto de vista financeiro para a empresa. Uma vez escolhida a segmentação, você tem que escolher o tipo de atendimento, porque dependendo dos cortes que você fez na base, né, você tem que atender aquele cliente do corte 1 de uma maneira, aquele cliente do corte 2 de outra maneira e assim por diante. Então você tem que definir um tipo de atendimento e que táticas você vai fazer dentro daquele tipo de atendimento. Você precisa ter uma visão geral da empresa, né? Então você vai precisar olhar para o marketing também. Qual é o papel do CS no marketing, né? A gente sabe que existe uma questão chamada de lealdade emocional. E essa lealdade emocional, ela começa a ser construída através da comunicação da empresa, como por exemplo a Apple, né? A Apple conseguiu desenvolver lealdade emocional nos seus clientes, e muito porque ela plantou uma sementinha, não sei se vocês conhecem o Golden Circle. A comunicação dessas empresas que desenvolvem lealdade emocional, elas começam do propósito e depois elas falam de produto. Então, elas falam primeiro do porquê, né? Porque é a transformação que elas causam na vida das pessoas. E aí, para essas pessoas, não importa o preço, importa essa ligação de propósito, de valores. Então, é isso que a Apple vende na comunicação já. Então, a gente passou pela cultura, time, segmentação, tipo de atendimento, comunicação
Agora a gente vai para a jornada. Você tem que entender a jornada do seu cliente e moldar uma jornada, digamos assim, mais padronizada, né? E inserir esse seu cliente nessa jornada. Porque uma vez que você inseriu esse cliente nessa jornada, você vai conseguir ter uma noção de onde direcionar, você vai conseguir ser mais preditivo. E aí você vai entender melhor quando esse cliente ele pode dar um churn ou quando esse cliente está propício para comprar um novo produto, um serviço. Qual é o momento de tu oferecer um upsell para ele, um cross-sell? Então você vai precisar desenhar essa jornada, que ela não vai ser única. Muitas vezes tem uma jornada para cada produto ou serviço, ou uma jornada para cada tipo ou segmento de cliente. E depois aí você vai ter os indicadores, construção de indicadores. A quarta pergunta, Estevão, qual vai ser a minha maior dificuldade? Eu vou dizer para vocês, a cultura. Porque assim, CS nasceu um setor e foi devorado pela cultura da empresa. Porque CS não deveria ser um setor. As empresas, elas fazem o que elas fazem desde que elas nasceram da mesma forma. Agora que está começando a chegar a CS, como é que você quer mudar uma cultura agora do dia para a noite? A outra pergunta que me fazem bastante, não sei, Estevão, qual é a diferença de Customer Success e Customer Experience. Eu não sei, para mim é tudo a mesma coisa. Embora que são conceitos novos, né? Estão sendo formados ainda. Eu tenho uma visão muito clara e que eu acho que facilita também o entendimento, que é sucesso do cliente é resultado. Você alinha o resultado e persegue esse resultado positivo, né? Que é o resultado que o cliente deseja. Então isso é sucesso do cliente. Então tudo que você fizer relacionado para conectar, levar esse resultado até o cliente, levar esse sucesso até o cliente, isso é sucesso do cliente. Agora, esse caminho que o cliente percorre, essa jornada que ele percorre, se você entregar esse resultado através de uma experiência, aí, então, você está gerando um Customer Experience. Existe uma jornada, determinados pontos CS que vai trabalhar e determinado ponto Customer Experience que vai trabalhar. O brasileiro é o público que mais compra experiência e não um produto ou serviço. Então, lógico, nesse cenário você precisa entregar experiências. Um outro ponto que me perguntam também muito é, Estevão, quantos clientes cada CS deve atender, deve cuidar, deve ter embaixo do seu guarda-chuva, né? Varia. Você tem que entender qual é a rotina do seu CS. Ele vai ter uma reunião por dia com cada cliente, o planejamento desse cliente, o desenvolvimento desse relatório, né? Vai ter o engajamento, ele vai ter que evitar, de repente, algum churn, alguma coisa assim. Pensem na rotina do CS de vocês. Calculem o tempo, é calcular mesmo, pegar lá o cronômetro, beleza. A reunião foi esse tempo aqui, o planejamento da reunião foi esse tempo aqui, a execução da atividade do CS foi esse tempo aqui. E aí vocês somaram, entenderam que um CS ele conseguiu atender 6 clientes numa semana, mais ou menos uma média de 6 horas por dia, 6 horas por cliente, um CS vai demandar. Então, beleza, sobra 2 horas aí, porque se ele trabalha 8 horas, né, por dia, mais ou menos, sobra 2 horas aí. Mas ok, tá tudo certo, vai dar algum imprevisto, alguns clientes ele vai demandar um tempo maior, um tempo menor, deixem ali uns 15 a 20% do tempo dele ocioso. Se são 22 dias úteis por mês, ele vai conseguir atender um cliente por dia, então são 22 clientes por mês. Beleza, mas eu tenho 23 clientes, então você vai ter que começar a pensar em trazer um outro CS para pegar essa demanda, né? O outro ponto que me perguntam sempre é quanto que eu devo pagar para o meu CS? Qual é a média de salário do meu CS? Isso também vai variar de acordo com a atividade que o CS está fazendo, né? Porque o CS ele pode estar concentrado em uma atividade da jornada, ele pode estar fazendo só o onboarding, aí é diferente de se ele estiver fazendo só a expansão, por exemplo. Expansão vendendo um novo produto ou serviço, fazendo pós-venda, né? Mas o que eu te digo? Busque benchmarks. Eu recebo um monte de pessoas perguntando isso e a comunidade de CS ela é muito aberta. Então pergunte, faça benchmark em alguma empresa. Tem um site que muitas empresas utilizam para entender qual é o salário dos colaboradores e tem lá o salário de vários colaboradores de vários cargos, né? É o www.glassdoor.com.br. Procurem lá Customer Success. Vocês vão ver vários salários e vocês podem pegar a média ou um pouco mais, enfim, dependendo. Podem criar a primeira versão de vocês. Se vocês têm outras perguntas, coloquem aqui embaixo também nos comentários para que eu possa responder, tá bom? Então, um abraço e até mais. Tchau!